E vou compartilhar a tela. Ok, galerinha, então vamos lá, né? Vocês estão me ouvindo bem, então? Sim. Tá dando certo, né? Ok. Então, galerinha, é o seguinte, tá? Vamos falar de uma doença que acomete os familiares de vocês, mas eu não tenho a menor dúvida. Quem tem avó, quem tem avô, às vezes pai, mãe, tio, tá? Então, essa doença, esse tema da nossa aula, ele é um tema que vocês vão se deparar a vida inteira, né? Com relação a isso, que é dor na junta. Dor na junta, literalmente, artropatia, né? Alguém sabe me dizer qual é a mais comum? Qual é a artropatia mais comum? Acho que é a osteoartrose, professora. Boa! Osteoartrose, Marina, perfeito, tá? Que hoje em dia o pessoal gosta de chamar muito de osteoartrite. Eu, particularmente, nessa aula, vou me referir a ela como osteoartrose, porque eu acho que às vezes eu posso estar falando de osteoartrite e a pessoa está pensando que é artrite reumatoide, que é outra doença, tá? Mas saibam que hoje em dia o termo até mais correto é osteoartrite. Mas eu também sou uma que prefere osteoartrose, tá? E aí vamos para esse caso, tá? Que é, ó, uma mulher de 72 anos, com história de dor crônica no joelho direito, com crepitação, certo? Então, isso aqui é o que mais acontece, né? É o que mais você vê nas histórias. Então, envelhecimento. E assim, pessoal, com o passar dos anos, quanto mais a gente utiliza aquela articulação, mais ela se desgasta. Mas os mecanismos de amortecimento da articulação vão se desgastando. É igual a tênis. Você usa muito tênis, o amortecedor vai se desgastar. Então, por exemplo, um atleta, o cara maratonista, ele vai ter osteoartrose. Vai ter osteoartrose, às vezes, pessoal, até na articulação temporomandibular, você tem uma ideia. E às vezes de forma bem prematura. Com 40 anos, 50 anos, o cara está todo estrupiado. Tem joelho com osteófito, tem algumas alterações bem típicas. Por quê? Porque ele usa muito a articulação. Em contrapartida, se você tem uma pessoa que é sedentária e ela tem um peso relativamente mantido, a articulação dela tende a ser boa. Uma pessoa que só anda de elevador, a articulação vai ser boa. Ela não vai gastar o joelho dela. Mas, em contrapartida, o sistema cardiovascular dela vai ser um lixo, né? E ela vai morrer disso. Então, é uma faca de dois gumes. Ou você se exercita e vai desgastar a sua articulação, ou então você fica sedentário, morre de um infarto, um AVC e fica com as articulações lindas, né? Então, assim, é melhor, é preferível você fazer atividade física, né? E aí, pessoal, qual é o exame que a gente vai utilizar durante essa aula inteira? A aula inteira é o mesmo exame. Aqui, ó. Raio-X. Tá? É impressionante, pessoal. O raio-X, ele é excelente para ver osso. E é um exame extremamente barato, fácil de você encontrar, não tem, não, é uma coisa que é pouca radiação, tá? E através do raio-x a gente consegue detectar a maior parte das alterações das osteoartroses, né? Tá? Inclusive a osteoartrite, tá? E aí, quais são os marcos? Isso daqui eu quero que vocês memorizem, tá bom? Quais são as características radiológicas de uma osteoartrose ou osteoartrite? Quais são, né? A doença do envelhecimento. Então, você vai ter uma redução do espaço articular. Eu estou vendo aqui, pessoal, uma articulação que é o fêmur e a tíbia, tá? E aqui do lado é a fíbula. Esse é o compartimento medial, esse é lateral, tá? Então, você vê que tem uma redução do compartimento fêmuro-tibial. Então, isso aí é o primeiro marco, tá? O primeiro marco de uma osteoartrose. Precisa ter essa redução. Outra coisa importantíssima, vai acontecer uma redução assimétrica. Ó, esse lado é menor que esse, tá? Uma redução assimétrica. E, geralmente, o compartimento medial, ele é menor do que o lateral.
Sempre que você tiver uma possibilidade de ter o meio e o lateral, geralmente o medial ele é menor do que o lateral. Certo? Então, foi essa questão da redução do compartimento. A simetria nessa redução. Além disso, osteófito. São esses biquinhos que a gente encontra aqui, ó, osteófito. E também, pelo fato da articulação bater uma na outra, o que é que vai acontecer com o osso que está batendo? O que é que o organismo diz para ele? Meu filho, fique forte, senão você vai quebrar. Ele fala isso, meu filho, fique forte, senão você vai quebrar. Consequentemente, ele vai ficar mais branco, mais ossificado. Então, você tem o termo disso, né, para ficar mais claro, é esclerose subcondral. Então, meus queridos, isto é o clássica, né, osteoartrose, tá? Então, você vai ter esclerose subcondral, osteófitos marginais, redução articular assimétrica, redução do compartimento, tá certo? Isso pode acontecer. Diga, querida. A senhora pode só apontar o osteófito no raio-x, por favor? Posso demais. Deixa eu só permitir aqui, ó. Deixa eu colocar. É que, como o pessoal fica entrando, aí eu não tô. Ó, é esse biquinho aqui, você tá vendo? Ó? Sim. E aí, do outro lado, não tem. Ah, tem também. Também tem. Certo? Então, assim, o osteófito, ele acontece em todo canto, tá? Ele fica... toda articulação que está batendo uma na outra vai ter osteófito. Sabe um lugar que é muito comum ter osteófito? Justamente a coluna. Porque a gente fica... Os discos, com o passar dos anos, vão envelhecendo, vão desidratando, vão perdendo a altura, consequentemente o amortecimento, e também a coluna você vai ter esses osteófitos. A gente vai mostrar na próxima aula, né? Então, aqui, ó, esse biquinho aqui, ó, é um osteófito, tá? Biquinho osteófito. Redução do compartimento fêmuro-acetabular, redução assimétrica, que está menor do que aqui, tá certo? Esclerose subcondral. E, às vezes, pessoal, você vê cisto. Sabe o que é cisto? Vamos colocar aqui alto. Cisto é uma área que é líquida, né? Não tem osso. Então, são essas áreas aqui mais claras, ó, junto da articulação. Você está vendo que tem umas áreas mais claras aqui, ó? Isso aqui é o que a gente chama de cisto subcondral. Tá certo? Professora, só uma pergunta. Então, a redução do compartimento femorotibial, por exemplo, na outra, né? Ela Sim. seria a mesma coisa que a redução articular assimétrica, só que é... Assimétrica. Sim, exato. Assimétrico, isso. Exato, só que um só diz que é assimétrico e o outro diz que é a redução, é tipo isso? Isso, exatamente. É porque, assim, você pode juntar, você pode dizer que é a redução assimétrica, porque talvez fique mais fácil. Redução assimétrica do espaço articular, tá certo? Você pode juntar. Redução assimétrica do espaço articular, tá certo? Tá, obrigada, professora. Aí, osteófitos marginais e esclerose subcondral. E, em alguns casos, você pode ter também cistos subcondrais, ou cistos subcondrais, que são essas áreas aqui mais escuras, com menos osso, né? Menos calcificadas. Fui eu. Alguém levantou a mão. Por que acontece, professora, esses cistos subcondrais? É como se... Não tem uma explicação muito clara, não, viu? Eu não vou saber te dizer, não. Mas eu penso que por algum motivo, talvez tenha tido alguma microfratura, alguma coisa ali que a própria esclerose não conseguiu compensar e ficou um buraco, né? Sim. Mas eu não vou saber te dizer, não. Talvez a professora Juliana consiga te dizer melhor. Bom, a patologia do processo. Obrigada, professora. De nada, querida. Eu vou procurar, viu? Vou procurar. Então, vamos lá, ó. Também acontece isso nas mãos, pessoal. Vocês já viram a mão das avós de vocês? Não sei se alguém aí tem avó que tem mão assim com os nódulozinhos, que tem dor nos dedos. As duas tinham. A minha mãe tem artrite psoriática, né? Que, assim, de uma forma mais branda, mas no final ficou com esse diagnóstico. Então, eu não sei se é porque na minha família eu vejo muita gente com essas coisas e eu acho que todo mundo tem, né? Talvez nem seja todo mundo que tenha. Mas aqui, pessoal, ó, esclerose subcondral, né? Redução do espaço articular e osteófito. Ó, tem uns biquinhos aqui de um lado, os biquinhos do outro, tá?
E é muito comum haver o aumento dessa articulação. Aumenta, geralmente, a articulação mais distal, tá? É a interfalangiana distal. Essa articulação aqui é geralmente mais acometida, tá? No caso da osteoartrose. Diga, querida, diga. Os nódulos de Eberden, eles são ósseos e dá para ver no raio-x ou não? Então, eu vou até já que você tocou no assunto, deixa eu te mostrar aqui a nossa figurinha bonitinha. Ó, adiantei, depois vou chegar lá de novo, tá? Mas esses nódulos da interfalangiana distal, a gente chama de Eberden. Esses nódulos geralmente são por osso mesmo, pelos biquinhos, né? Pelos osteófitos. Em contrapartida, os nódulos de Bouchard, que acometem mais quem tem artrite reumatoide, eles são mais devido a tenossinovites. São tenossinovites, certo? Não é osso, tá bom? É inflamação mesmo. Aqui não, aqui é mais osteófito. É duro. Os dois ficam duros, tá? Não dá para você só pegando e dizer não. Mas, basicamente, essa região distal seria osteófito e essa proximal, né, seria tenossinovite. Excelente pergunta, tá? E aí, com isso, eu já falo para vocês que existem os nódulos de Eberden e os de Bouchard. Os de Eberden, eles são mais relacionados à artrite, à osteoartrose, enquanto que os de Bouchard são mais associados à artrite reumatoide, tá bom? Então, vamos... Obrigada, você. De nada, querida. Geralmente, pessoal, nesse tópico, né, da aula, falando de osteoartrose, eu mostro para vocês isso aqui, que é uma doença que chama hiperostose esquelética idiopática difusa, que do inglês é dish parece prato, né? Em inglês é prato. É uma ossificação do ligamento longitudinal anterior da coluna, tá? Isso aqui, antigamente, o pessoal falava erroneamente que era uma osteoartrose, mas não é uma osteoartrose, é uma doença diferente. Por quê? Porque aqui você tem uma ossificação do ligamento. O espaço articular em si, né, essa região do disco, ele está preservado, a altura está preservada, você não tem nada aqui para trás ou para os lados, é tudo aqui na frente, tá, pessoal? Então, não confunda dish com osteoartrose, tá? São doenças distintas, tá bom? E vamos para o próximo caso clínico. E aí, diga, querida. Diga, Bia. Qual é o ligamento da coluna? Ligamento longitudinal anterior. Esse aqui anterior, certo? Ele ossifica por completo. E a pessoa fica meio congelada. Ela fica sem conseguir movimentar aqui o pescoço mesmo, porque tá tudo calcificado. Então, ela vai fazer isso aqui, ela tem que fazer em bloco. Ela não consegue fazer assim. Certo? Olha, fica parecendo muito uma espondilite aqui nas Lembra muito a espondilite, lembra muito. No final, a pessoa vai ficar meio que em anquilose, mas ela não tem a inflamação da espondilite anquilosante. Então, ela realmente é muito menos grave do que a espondilite anquilosante. Tá bom? Ok. Obrigada, professora. De nada, querida. Então, vamos agora para o segundo caso, que é justamente a segunda doença reumatológica mais comum, né? Uma mulher, geralmente, doença reumatológica comete mais mulher, com dor e inchaço nos punhos e nas mãos. Pior pela manhã, com rigidez matinal maior que 1 hora. Qual é o provável diagnóstico dessa mulher, né? O que vocês acham que ela tem? Artrite reumatoide. Artrite reumatoide, pessoal. Artrite reumatoide. Provavelmente esse diagnóstico a gente vai pela epidemiologia, mais como artrite reumatoide. Como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Através do raio-x. Como eu falei para vocês, essa aula, graças a Deus, é o mais simples, é o raio-x, tá? Então, eu vou fazer um raio-x de mãos e punhos. E aí, a gente se depara com algumas alterações clássicas da artrite reumatoide. Pessoal, diferentemente da osteoartrose, onde você tinha uma redução do compartimento assimétrico, aqui você vai ter uma redução simétrica. E diferentemente da osteoartrose, que você tinha uma esclerose subcondral, o corpo avisava para você, olha, tá batendo, começa a ficar forte, meu filho, senão você quebra.
esclerose subcondral, aqui você vai ter uma osteopenia. O corpo não é capaz de identificar que você está sofrendo aquele atrito, tá certo? Então, você vai ter uma osteopenia. E isso vai deixar o osso frágil. E isso vai causar uma deformidade, certo? Então, deformidades são coisas extremamente comuns na artrite reumatoide, né? As mais comuns é o desvio lunar do carpo. Então, o carpo, que é para ser assim, ele fica lateralizado, tá certo? E você pode ter subluxações. Não é luxação, tá? É subluxação. A luxação completa, ela é mais comum na artrite psoriática. A luxação completa é mais comum na artrite psoriática, que a gente tem subluxação, tá bom? Os lugares mais comumente acometidos de articulação da artrite reumatoide, nas provas de residência, é mãos, pés e punhos. Mãos, pés e punhos, mãos, pés e punhos, mãos, pés e punhos. Então, nas provas de residência, é mãos, pés e punhos, tá? Na vida real, todo canto pode estar acometido por artrite reumatoide. Uma outra articulação que a gente não pode esquecer na vida real é a atlanto articular, que é a do C1, C2, né? Atlanto axial, desculpa, né? Do Atlas e do Axis, né? Que pode acontecer uma subluxação. E se ocorrer subluxação, causa uma instabilidade articular. E o paciente pode morrer, tá? Se ele fizer um movimento brusco, ele pode luxar verdadeiramente e pode até morrer, tá certo? Tem uma compressão medular lá em cima, tá certo? Então, essa instabilidade atlanto-axial, ela é muito importante na artrite reumatoide. Você tem que tomar cuidado, tá certo? Como é que eu vejo isso? Raio-x. Raio-x. Tá certo? Eu vou ver que o dente do axis, ele vai estar deslocado, ele não vai estar centralizado no lugar dele, ele vai estar desviado. Então, essa pessoa, ela está sofrendo o risco de ter uma instabilidade e, consequentemente, até uma luxação, tá bom? Então, pessoal, aqui, basicamente, a gente tem esses dedos em abotoadura de botão ou em cabeça de cisne, tá certo? Na artrite reumatoide. Lembrando que o nódulo mais comum é o de Bouchard, mas é possível também ter Eberden na artrite reumatoide, mas a localização mais típica é Bouchard. Tá certo? Então, aqui, pessoal, ó, também essa região aqui, mais central, né, da região sacroiliaca, você pode ter redução concêntrica de forma simétrica, tudo é de forma simétrica. Em vez de esclerose, você vai ter uma osteopenia, tá certo? Então, grava isso, a artrite reumatoide é isso, é osteopenia, é redução simétrica, tá bom? E qual é a história da vida real, pessoal? Isso aqui é a história da vida real. É o desafio da aula de hoje, é esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, dessa imagem. Olha só como essa imagem é interessante. Aqui, pessoal, você tem uma redução do compartimento, né, fêmuro-tibial. Porém, de forma simétrica, que falaria a favor de artrite reumatoide. Mas veja que interessante, essa porção aqui, ela tem osteopenia. E já essa porção aqui tem tem esclerose subcondral. Então, isso daqui é um caso típico, né, de um paciente que é mais velho, que já tinha osteoartrose e que desenvolveu artrite reumatoide. Ele tem as duas condições. É muito comum com o envelhecimento a pessoa ter as duas condições, tá certo? Então, não é porque ela tem artrite reumatoide que cancelou o passado dela. Ela tem ainda aquelas marcas do passado, tá bom? Então, a gente tem esse caso aqui de uma sobreposição de artrite reumatoide com osteoartrose, tá? Caso 3, pessoal. Caso 3, estamos diante de um homem, né, com dor lombar crônica, progressiva e rigidez, tá certo? E aí você pergunta, com que idade começou isso? A pessoa te diz, olha, isso começou, na verdade, com 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, comecei a ter essa rigidez e só piora. Quando ela te diz isso, você tem que pensar numa doença, que é uma doença muito comum, inflamatória, que pega a sacroiliaca e é de forma ascendente e progressiva, que vocês já falaram hoje sobre ela. Qual é, ó? Pode ler de aquilosante.
espondilite anquilosante. Se o cara te disser que isso aconteceu desde ele jovem e que é uma coisa progressiva, ascendente, ele sentia dor na sacroiliaca e a postura dele, ele tá ficando com a cifose completa da coluna, isso é provavelmente espondilite anquilosante. Agora, se o cara te diz que tá com dor lombar, que começou há um mês, depois dele fazer um esporte, algum trauma específico, você vai pensar numa hérnia, vai pensar numa doença muscular né, uma coisa mais aguda, tá bom? Então é importantíssimo você conversar direito com a pessoa que está te dizendo que está com dor nas costas. Você não vai achar que sempre é uma pancada, né? Você tem que conversar, trocar figurinhas com ela, né? Para ela te dizer quando é que começou aquilo. E aí, a espondilite anquilosante, pessoal, eu sempre falo dessa doença, por quê? Porque ela é uma doença que é comum e ela também é muito comum em provas de residência. Ela tem associação com HLA-B27, tá? Que é um complexo que fica nas nossas células, um complexo de histocompatibilidade que fica nas nossas células. Quem tem essa mutação do HLA-B27 tem outras doenças que também podem estar associadas. Tem uma doença que eu acho que no S5 devem ter falado para vocês. Alguém lembra? Doença inflamatória. Doença de Crohn? Doença de Crohn, perfeito. Doença inflamatória, mas não ulcerativa, e sim doença de Crohn. Tá? Então, espondilite anquilosante tem associação com doença de Crohn. E isso cai sempre nas provas de residência, sempre, tá certo? E aí, quais são os marcos radiológicos da espondilite anquilosante, né? Além de ser uma doença que acomete mais pessoas jovens, homens, ali na faixa etária dos 20 anos, você vai começar a ter sindesmófitos. Sindesmófitos são pontes articulares, melhor vistas aqui, eu acredito. Deixa eu ver. Você está vendo aqui que entre um disco e o outro tem umas pontes. É como se fosse um sindesmófito, um osteófito que cresceu e colou no corpo vertebral superior, entendeu? Então, o sindesmófito, ele gruda na coluna. E aí ele gruda e vai fazendo essa posição de esquiador. É a posição clássica de esquiador, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que na lateral também tem ossificação, ó. Na região que era para ser só disco, tem ossificação. E isso é o que a gente chama de sindesmófitos. E isso faz a coluna em bambu, tá? Coluna em bambu, ó. O paciente vai ficando assim. Pessoal, não são todos os pacientes que vão ficar assim. Eu tenho um colega de turma de faculdade, médico também, que na época da faculdade ele descobriu que tinha espondilite anquilosante. E ele tá super bem, porque ele tá tomando remédio, ele toma imunobiológico e tá excelente, né? Então, não é todo mundo que vai evoluir desse jeito. E isso se você faz o diagnóstico precoce. Agora, infelizmente, a gente sabe que a maior parte das pessoas tem um delay enorme em fazer um diagnóstico desse, porque quando chega primeiro de tudo, a pessoa está se queixando com 20 anos de dor aqui na bacia, ninguém valoriza. A pessoa acha que é frescura, né? Não pode, pessoal. Você tem que ter diagnóstico diferencial. O pessoal acha, às vezes, que a pessoa não quer trabalhar, que o cara, sei lá, ou então julga que é alguma atividade física que a pessoa fez que causou aquilo, né? Mas o fato é que é importante você conversar com as pessoas e valorizar as queixas delas, né? Porque às vezes você está diante de uma pessoa, esse meu amigo poderia ter tido uma história patológica total diferente do que ele está tendo, porque ele tinha acesso à saúde, né? Se fosse uma pessoa mais humilde, talvez não tivesse como ele está hoje. Ó, isso aqui é uma outra doença que chama artrite psoriática, tá? Que não é artrite reumatoide, que não é artrite espondilite anquilosante, isso aqui é artrite psoriática. Então, a artrite psoriática, ela também pode cursar com sindesmófitos, mas esses sindesmófitos são pontuais, não é uma coisa que você está vendo aqui, juntar aqui no corpo vertebral superior. Ele é um prolongamento, é um osteófito grande. Um sindesmófito é um osteófito grande, tá certo? Então, você está vendo aqui esse osteófito, né? E também aqui você tem redução do espaço articular, né? Na psoríase você tem redução do espaço articular, de forma assimétrica. Olha como é assimétrico. Esse lado aqui, ele está grudado. Esse lado tem um espaçozinho. Então, é um marco também da artrite psoriática. O lugar mais comum de artrite psoriática
é esse daqui, ó. Mãos, certo? O lugar mais comum de artrite psoriática é mãos. E aqui a gente vê as luxações completas. Erosão e luxação. Professora, por que isso aqui é uma erosão? Por que isso aqui é uma luxação completa? Olha como modificou completamente o formato desse osso aqui, ó. Então, a articulação interfalangiana distal, ela só toca essa pontinha, tá? Essa pontinha com o restante da articulação. Isso é o que a gente chama de luxação completa. É muito comum também o termo dedo em ponta de lápis. Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto de uma mão de uma pessoa que tem artrite psoriática, para vocês não esquecerem, porque às vezes a pessoa tem isso aqui radiologicamente falando, mas ela tem um achado na mão que é muito comum, que é o dedo em luneta. Dedo em luneta. Deixa eu colocar aqui para vocês, eu acho que até deixei aberto aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Dedos, artrite psoriática. Para vocês verem uma foto, que eu acho que tem fácil aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo como o dedo está curto? Ele está curto. E outra coisa que pode ajudar na artrite psoriática, mas não é essencial, são as lesões de pele e lesões de unha. Nem todo mundo com artrite psoriática tem lesão de pele e lesão de unha, tá, pessoal? Mas se você vê isso aqui, um dedo inchado, a articulação inchada, ó, bem vermelha, e o dedo pequeno, porque esse dedo está encurtado. Isso aqui é típico de artrite psoriática, tá certo? Resolvi mostrar essa foto para vocês, porque às vezes fica bem mais claro, né, de você fazer esse diagnóstico. Professora, Querida. esse dedo em ponta de lápis é aquele mesmo negócio do dedo em xícara, uma coisa assim, dedo lápis em caneta, lápis em xícara, era alguma coisa assim. Dedo em ponta de lápis. Não, em xícara, eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Estou tentando encontrar vocês, ó. Aqui, eu não sei. Onde é que tá? Meu Deus, cadê vocês? Aqui, será? Aqui, pronto. Não, eu desconheço, viu? Vamos colocar aqui. A gente descobre já. Como é que é o nome? Dedo em ponta de xícara. Eu acho que era em lápis na xícara. Em lápis é artrite psoriática, em ponta de lápis. Dedo em xícara. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver aqui, professora. Dedos em xícara, a pessoa levantando o dedinho. Depois a gente descobre. Perdi vocês de novo, meu Deus. Tá aqui, acho que é aqui. Lápis na xícara. Rapaz, eu desconheço. O termo mais comum é ponta de lápis ou dedo em luneta, tá certo? Da artrite psoriática, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá para o quarto caso. O quarto caso é um clássico também, né? Homem de 50 anos com dor no pé, exatamente no primeiro metatarso. Na metatarsofalangiana, tá certo? E aí, é isso aqui, galerinha. É gota, tá? Gota. Lesões justarticulares em saca-bucado, tá? É como você pode utilizar esse termo, em saca-bucado. Tá bom? Aqui, nódulos de partes moles, tofos gotosos. Também para vocês não esquecerem do aspecto, porque ele forma esses nódulos. Peraí. Ele forma esses nódulos. Gota. Gota dedos. A imagem é muito clássica. Olha só, pessoal. Isso aqui é inesquecível. Então, ó, tofos gotosos. Tofos gotosos, tá? Pode ser nas mãos, no pé, ó, a metatarsofalangiana, tá certo? Então, a doença geralmente começa aqui no pé, mas ela pode vir aqui para a interfalangiana distal, tá? Pode ficar aqui nas mãos, olha só. Isso aqui é muito clássico, pessoal. Viu um negócio desse? Tem que pensar em gota, tá? Tem que pensar em gota. Negócio, né? Meio feio. E aí, o que é que está acontecendo? Vai acontecer aqui uma inflamação bizarra, com erosão justa articular e lesões em saca-bucado. Parece que comeu aqui o osso, tá vendo? Ó?
De outras artropatias, só para vocês ouvirem falar, porque cai em prova de residência, tem essa doença do depósito do pirofosfato de cálcio. O pirofosfato de cálcio vai se depositar aqui na superfície condral das articulações, tá? Então, você vê uma linha a mais que não deveria ter, ó. Essa linha que era para ser só o menisco, que não era para ter nada branquinho, tá aqui, ó. Tá bom? Então, doença de depósito de pirofosfato de cálcio. Outra doença também que vocês têm que ter ouvido falar, artropatia de Charcot. A artropatia de Charcot, pessoal, é causada por uma doença que é extremamente comum, prevalente na nossa sociedade. Porém, uma doença mal cuidada, quando ela é mal cuidada. Alguém sabe que doença é essa? Diabetes. Diabetes. Terrível, né? Então, isso aqui, pessoal, vai tender a fazer uma luxação. Olha só, o fêmur ele fica mais para medial e a tíbia mais para lateral. E o paciente começa a ossificar. Isso é osso. A gente chama disso de ossificação heterotópica. Isso é osso. O paciente vai ficar rígido, ele não vai conseguir mais dobrar a articulação, tá certo? E sabe por que isso acontece, pessoal? O motivo disso? O motivo é que o diabetes ele causa uma neuropatia e a pessoa perde a sensibilidade da planta do pé. Então, quando ela pisa no chão, ela pisa com uma força descomunal. E isso acaba lesionando o tornozelo, o pé e o joelho dela. Então, isso aqui é pancada. E o corpo entendendo assim, cara, ossifica porque esse cara vai quebrar essa articulação, que ele não está dosando a força que ele coloca no pé. Então, é uma coisa muito louca, né? Então, tá aqui, ó. Também acontece doença de Charcot no pé, tá certo? Lembrar também que existe artrite séptica. Artrite séptica é quando você tem uma inflamação, uma infecção daquela região do osso, e aquilo causa uma erosão daquela região do osso, geralmente causada por exemplo, o cara pisou numa coisa que cortou o pé dele, inflamou, infectou e come o osso. Tá certo? Professora, geralmente é clínico. Diga, querido. sempre vai ter que pedir 2 incidências, né, da radiografia? Sempre, pessoal, sempre. Excelente ponto, João. Sempre são 2 incidências, tá? Não tem como. Raio-X é sempre 2 incidências para a gente poder localizar, tá certo? Para poder localizar, saber se está mais superficial, mais profundo, ou se está na direita, se está na esquerda. Eu tenho que pedir 2 incidências, tá bom? Para eu ter essa visão tridimensional. E, por fim, pessoal, a última doença é a artrite reumatoide juvenil, porque, apesar de ser uma doença rara, não é uma doença comum, graças a Deus, ela tem um achado radiológico muito típico, que é essa diáfise grácil. Diáfise grácil, a região diafisária do osso é essa aqui mais comprida, vocês lembram? Essa região mais comprida é a diáfise. Aqui é a metáfise e essa aqui mais próxima da articulação é a epífise. Então, a diáfise desses pacientes, ela fica muito fina, que quebra, tá? Isso acontece por um desuso da articulação. Começa a ter uma ossificação aqui, certo? Uma inflamação aqui, o paciente não consegue mais mexer. Não consegue mexer a articulação, ele não consegue mais andar. Então, ele fica com diáfise grácil, tá bom? E era o último slide, tá certo? Então, fico com vocês aí essa imagem do São Lucas. Ok, galerinha? Alguma dúvida? Professora, esse por desuso, a pessoa fica em desuso porque tem a doença ou ela tem a doença porque ela está em desuso? Seguinte, a doença é causada pela inflamação da articulação. Isso não permite que a articulação movimente. Consequentemente, ele não vai conseguir usar mais a perna. E isso vai deixar a diáfise bem fininha. Então, é uma retroalimentação. Isso causa isso. Isso não permite que o paciente movimente e a não movimentação causa esse afilamento. Beleza?
Entendi. Ok, galerinha? E aí, professora? Valeu, pessoal. Tô afônica aqui. Manda a aula gravada para vocês, viu? Tá certo. Valeu. Obrigada, professora. Obrigada, Melhoras. professora. Obrigada, Professora, professora. obrigado. Melhoras. Tchau. Melhoras. Bom dia. Bom dia.